Eu convido você a abrir a sua Bíblia novamente no Salmo 27. Eu vou pedir para a Tânia ir ao piano. Tânia, por favor. E já abre no hino 122, por favor. Salmo 27. Nós comemoramos essa semana, no dia 10, o aniversário do primeiro culto protestante no Brasil, 469. 479. Aniversário do primeiro culto protestante no Brasil. E como nós lemos aqui, quem estava nesse culto eram os missionários Pierre Richier, Guilherme Chartier. A palavra ministrada nesse dia foi no Salmo 27, versículo 4, que é onde eu vou pregar essa noite. E o hino que foi cantado foi o Salmo 5, que nós cantamos, o primeiro hino. Só para vocês terem ideia, esse hino foi composto, a música dele, ou foi colocado, pelo menos, no Saltério de Genebra em 1542. Então, ele foi composto antes de 1542, provavelmente. E naquele dia, nesse culto, foi cantado esse hino. Então, nós vamos cantar só a primeira estrofe. Só a primeira estrofe. Você consegue colocar aí para nós? Vamos esperar ele colocar. Fiquem em pé, meus irmãos. Para nós não perdermos tempo, nós vamos cantar só a primeira estrofe. Mas eu quero que você entenda que há 469 anos, os irmãos que estavam aqui no Brasil, fazendo o primeiro culto protestante, cantaram esse hino. Do jeito que você vai cantar agora. Então vamos lá, faz a introdução. A minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clamo a ti. Tão débil sou, tão pobre aqui, a meus queixumes e gemidos, vem dar ouvidos. Amém. A igreja pode se assentar. Cantaram esse hino, e depois a pregação foi no Salmo 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Evidentemente, esse sermão não está escrito, né? Então, o sermão que pregarei essa noite é baseado no mesmo texto, porém, eu acho que é diferente do que ele pregou, né? A não ser que a revelação de Deus aqui falou assim: eu vou dar a mesma revelação que eu dei, mas não é não, tá bom? 469 anos. Salmo 27, versículo 4. Senhor, a tua palavra foi aberta. Ajude-me, ó Deus, a falar ao teu povo o que colocaste no meu coração. Tem misericórdia do teu servo, em nome de Jesus. Amém. O título que eu coloquei na mensagem dessa noite é: a prioridade absoluta da alma. A prioridade absoluta da alma. O corpo tem prioridades. Quer ver? Primeira prioridade do corpo é respirar.
Se tapar seu nariz por 5 minutos, você morre. Isso é a prioridade do corpo. Segunda prioridade do corpo, que a gente poderia dizer, é a água. Se você ficar sem se hidratar, você morre. Outra prioridade, manter o corpo dentro ali entre 25 e 36 graus. Se você ficar num lugar muito frio ou muito quente, você morre. Você precisa comer, senão você morre. Mas a prioridade absoluta da alma tem pouco a ver com comida, com bebida, com respiração, com frio ou com calor. A prioridade absoluta da alma tem a ver com a relação, com o relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Eu não tenho dúvida alguma, meus irmãos, nenhuma, de que muitas pessoas têm uma vida ruim, chata, triste, resmungona, cara feia, azeda, porque não colocaram a prioridade absoluta da sua alma, que é a intimidade diária com Deus. Há pessoas que estão ansiosas, há pessoas que estão tristes e amarguradas, há pessoas que nesse momento estão em tratamento e tem que fazer mesmo, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que acima de todas essas coisas, muitas vezes não precisaria até mesmo tomar remédio. Às vezes, se tivesse uma intimidade íntima com Deus. E é isso que o salmista está clamando no Salmo 27. Nós lemos esse salmo. Davi descreve que está cercado por exércitos. E ao invés dele fragmentar a sua alma pelo medo, pela ansiedade, pelo choro, pelo terror, ele coloca no seu coração a fé. Ele unifica tudo isso em cima de uma fé. De uma fé. Não é? Veja bem, o medo nos faz olhar para as batalhas, para os inimigos, que nós vimos aqui nos versículos anteriores, mas a fé faz nós olharmos para o caráter de Deus. Existem pessoas que, ao orar, até mesmo por não saber orar, oram de maneira errada, dando ao Senhor as ordens que ela quer. Ela olha ao seu redor e vê possibilidades e começa a falar para Deus: Deus, faz desse jeito, porque é a melhor possibilidade. Não é? Do tipo assim, vamos dizer assim. A pessoa, o crente, bateu o seu carro. E agora ele começa a dizer para Deus: Senhor, usa o mecânico. Senhor, faz com que o homem que bateu em mim pague. Senhor, faça desse jeito, faça daquele outro jeito. Quando na verdade, se você falasse assim: Senhor, o Senhor me ama? É claro que Ele ama. O Senhor cuida de mim? Então, Senhor, eu estou aflito, porque eu preciso desse veículo, não tenho dinheiro para consertar, não sei o que eu vou fazer, mas eu entrego essa causa nas tuas mãos. É isso que Davi está orando ao Senhor. Davi deixa todas as outras possibilidades, empréstimos, ajuda de amigos, deixa tudo e entrega nas mãos de Deus. Portanto, a coragem do Davi, ele não vem da ausência do perigo, da ausência da necessidade, da ausência da precisão. Não. A coragem de Davi
vem da certeza que Deus lhe ama, da certeza que Deus está presente na vida dele e que Deus vai atuar na vida dele. E aí eu pergunto para você, você pode levantar a mão. Quem aqui Deus ama? Levanta a mão. Todos? Ué, por que a gente fica tão desesperado, não é? Eu conheço pessoas, o pastorado me leva a pessoas e a gente acompanha a vida dela por algum tempo até o leito da morte. E são pessoas azedas, reclamonas. Tem tudo, mas reclama. Tem perna, mas reclama, porque não consegue andar de carro. Tem estômago bom, mas reclama do bife. Mas a vida vem trazendo, vem envelhecendo, e de repente ela está numa cama que não pode mais andar e não pode comer mais todas as coisas. Muitas se revoltam, mas muitas e muitos crentes entregam tudo na mão de Deus e falam: Senhor, não posso fazer mais nada, agora está nas tuas mãos. E a hora que você vai visitar essas pessoas, ao invés de você sair dali triste, você sai feliz. Por que aconteceu isso? Porque essa pessoa aprendeu a lançar tudo nas mãos de Deus e confiar no amor que Deus tem por ela. Isso é bem normal. O que não é normal e deveria ser normal é que enquanto estamos mais novos, com saúde, com todas as coisas boas, não agradecer, e sim reclamar, e sim pedir a Deus coisas que muitas vezes Ele não vai dar, e não entregamos a nossa vida na mão dEle. Ou entregamos. Está aqui: Senhor, esse problema é teu, eu sei que o Senhor me ama. E aí, na escuridão da noite, vem novamente o medo, vem a incerteza, e você começa a pensar possibilidades, porque Deus ainda não mexeu no seu problema, e você fala: Senhor, dá aqui meu problema que eu mesmo resolvo. Pois é, Davi está dizendo: uma coisa só eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele está dizendo: eu quero intimidade. É isso que ele está dizendo. Intimidade. E nós, meus irmãos, acabamos sofrendo da síndrome de Marta. Irmão Robertinho, coloca para mim, para nós lermos juntos, Lucas capítulo 10, versículo 41. Diante de todos os medos, Davi está cercado, seus inimigos estão ao seu redor. E ele confessa no versículo 1 que Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação, Deus é a minha fortaleza. Davi está falando: olha, a escuridão traz medo, a escuridão nos deixa inseguros, a escuridão nos dá um sentimento ruim, mas quando vem a luz, minha ansiedade vai embora. Vocês perceberam isso? Deu um pisca aqui, todo mundo, gente, não é? Um pisca. Nós estamos aqui na claridade e está tudo seguro. Mas se apagar a luz, já começa a dar insegurança em alguns. E Davi fala assim, que o Senhor é a sua luz. O Senhor é a sua salvação. O Senhor é a sua fortaleza. Ou seja, ele está rodeado de segurança, a segurança de Deus. Ele está tranquilo porque ele está na luz de Deus. E ele está salvo. Ninguém vai mexer na vida dele, porque a vida dele está em Deus. E nós vivemos
numa época de muitas coisas. Mas Davi, ele diz que só uma coisa, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor, só uma. Né? Nós estamos rodeados de ocupações, de tecnologia, de ansiedade. A gente começa a trabalhar pela manhã, aí faz plim, plim, você vai lá olhar, já não presta mais atenção no que você estava fazendo, perde tempo ali respondendo, volta, demora mais uns 5 minutos para se concentrar de novo no que estava fazendo. Quando pega o jeito, plim, plim, olha ali de novo e vai olhar, tá, aqui é só um bom dia, tá, vamos voltar, presta atenção de novo e começa, plim, plim, meu Deus, você está louco? Desliga, faz uma coisa de cada vez, relaxa. É que nós estamos com a síndrome de Marta, ansiosos e afadigados. Olha o que está no telão. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus está na casa dela. Meus irmãos, olha que oportunidade, Jesus na sua casa. Que oportunidade. Jesus está na sua casa, mas você não para fazer sala para Jesus. Você vai varrer, você vai fazer comida, você vai lavar louça, e está naquele desespero, porque é mais importante a casa limpa do que a presença de Jesus. Aí Jesus fala: Marta, Marta, você anda inquieta, você se preocupa com tantas coisas. Vamos ler a parte A do versículo 42? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Só precisa de uma coisa. Olha o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Nessa terra, nós não precisamos de mais nada a não ser estar aos pés de Jesus. E eu te pergunto, você passa o dia aos pés de Jesus? Aí você vai falar: não, né, pastor? Não. Aí eu vou falar para você: mas é possível. É possível você passar o dia inteiro aos pés de Jesus. Quer ver? Tem pessoas que precisam se concentrar muito no seu trabalho. Tem. Um médico vai operar um coração e tem que prestar muita atenção. Então ali, ele está ali, de vez em quando ele fala: ô Senhor, usa a minha mão, né? E ali. Mas um motorista, ele pode muito bem trocar música sertaneja por hinos de louvor. E no meio daqueles hinos de louvor, começar a sentir a presença de Deus e dizer: Senhor, como é maravilhoso estar na tua casa, na tua presença, perto de ti. Você pode estar em casa, fazendo as suas limpezas, e ao invés de ficar pensando o que eu vou fazer, meu Deus, e agora, o que vai acontecer? E a alma vai ficando pequena, apertada, enrugada. Você também pode dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Não me deixa, Senhor, dar mais valor ao meu trabalho, à minha diversão, às coisas que eu tenho que fazer, a esse telefone celular que não para, do que estar em paz na tua presença. E eu poderia dizer para os irmãos que isso é uma síndrome moderna. A falta de paz, porque ficou longe da presença do Senhor. A tecnologia que deveria nos dar um tempo, uma tranquilidade, está fragmentando a nossa atenção, roubando a capacidade de focar nas coisas importantes, na nossa família, no nosso filho. Criança quer brincar, mas eu estou aqui no celular. Meu filho está falando comigo, mas eu não estou prestando atenção. Minha esposa está falando comigo, mas eu não estou prestando atenção. Porque nós perdemos o foco. E junto com esse foco que nós perdemos também o foco das coisas espirituais, que é a prioridade absoluta da nossa alma.
Então vamos fazer aqui uma exposição do que isso significa. Como reduzir a nossa vida à única coisa que realmente importa. Vamos fazer isso? Então vamos seguir Davi. Davi coloca o foco na escolha. Uma coisa te peço. Não te peço riqueza. Não te peço poder. Não te peço beleza. Não te peço fama. Não te peço nada dessas coisas que o mundo gosta. De poder, de dinheiro. O mundo vende a alma a Satanás por causa de dinheiro. Essa semana ainda, eu falei para a Damares, tem homens, juízes com 70 anos, que por mais que ele queira, ele não tem mais 20 anos de vida boa, e roubando dinheiro, e roubando dinheiro, e roubando dinheiro, e fazendo falcatrua, e roubando dinheiro. Você vai para o inferno. A sua alma já está no inferno, segundo a Bíblia. Foi Jesus que falou: aquele que não crê em mim já está condenado. Acha que a vida dele aqui na terra é fácil? Não é. Pegou o caminho errado. Mas Davi fala assim: só uma coisa. É uma simplificação da fé. É a maturidade espiritual que faz nos entender a coisa mais importante para nós. Davi reduz todos os seus desejos ao essencial. Ter um único foco nos ajuda a viver uma vida melhor e unifica a nossa personalidade. Você não fica com o coração dividido. Um coração dividido é um coração fraco. O que é o coração dividido? Eu preciso buscar mais a Deus, mas eu também preciso trabalhar e ganhar mais dinheiro. Eu preciso buscar mais a Deus, mas eu também preciso me exercitar para ter um corpo sarado. Eu preciso servir a Deus, mas eu preciso descansar. E o meu netinho está cantando. Graças a Deus. É meu netinho. Mas Davi simplifica tudo isso. Tudo isso. Um coração focado em Deus, na presença de Deus, na comunhão com Deus, é um coração inabalável. Inabalável. O pecado, ele frequentemente faz com que nós percamos o foco e busquemos a satisfação e a ajuda de muitas coisas fora da vontade de Deus, fora de Deus. E olha só, não basta somente pedir, é preciso também buscar. Uma coisa peço, pediu, e a buscarei. Olha que bacana, né? Você ora e pede, e depois eu empenho a minha vida, e depois eu busco. Porque você ora a Deus e diz: Senhor, eu quero ter mais comunhão contigo. Eu sei, Senhor, que essa fé maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração, ela precisa ser desenvolvida. Oh, Senhor, faça isso. E depois eu vou para um lugar onde pessoas ficam falando mal umas das outras. Ou eu não preciso nem sair de casa, eu pego o celular e fico respondendo: é o Bolsonaro, é o Lula, é o Alexandre, é o miserável mesmo, é esse aí. E o coração vai se sujando. A sua palavra, a palavra da sua oração já está toda contaminada. Você orou, você buscou, mas não buscou. Você pediu, mas não fez por onde. É preciso orar, mas é preciso buscar. Nós vamos dizer que a oração é o mapa. Mas o mapa na sua mão, se você não começar a andar, fazer uma caminhada, não vai servir para nada. Então, pedir sem buscar é uma certa hipocrisia, né, meus irmãos?
Eu peço, mas não faço nada. Senhor, eu quero ficar mais perto de ti. Tá, e o que você está fazendo? Nada. Eu quero estar mais perto de ti. Mas você ora? Você estuda a palavra de Deus? Você medita na palavra de Deus? Ou para você, orar é uma obrigação e não um prazer? Meditar na palavra de Deus é uma obrigação e não um prazer. Estar aqui nessa noite é uma obrigação e não um prazer. Se for isso, você ainda não alcançou a maturidade. Você ainda não entendeu que a prioridade absoluta da sua alma é a paz que vem de Deus e da comunhão com Ele. Você fica imbatível. Nem o super-homem pode com você. Viu? Agora, não pedir e buscar, aí é autoconfiança. Eu não orei não, mas eu vou ficar mais perto de Deus. Eu vou fazer tudo o que a Bíblia manda. Isso é autoconfiança, isso é obras. E a Bíblia diz que isso aí é trapo de imundícia. Então, pastor, o que precisa? Precisa orar, se entregar e buscar e praticar. Qual vai ser o resultado disso? Uma vida maravilhosa. Uma vida maravilhosa. Homens de Deus estiveram na cadeia com esse sentimento de paz e de comunhão. Ou seja, aonde ele estiver, Deus vai estar com ele. Portanto, não são as circunstâncias que regem a vida dele. Não são. É o amor de Deus por ele. A graça de Deus não dispensa a parte humana, a busca por uma intimidade com Ele. A graça nos capacita a buscar. Ela não nos torna passivos. A disciplina espiritual não é para conquistar o favor de Deus, porque se for por causa disso é legalismo. A disciplina espiritual é para desfrutar da intimidade com Deus, que já nos ofereceu relacionamento conosco. Eu não entendi, pastor. Eu vou explicar. Disciplinas espirituais, e isso em todos os tempos sempre foi assim, é orar, jejuar, louvar, cultuar. Quando? Domingo? Todos os dias. Todos os dias. E orar sem cessar. Eu não aguento, meu joelho dói. Mas não é para você ficar ajoelhado. Trabalha e ora. É para não perder a intimidade com Deus. É para que o Espírito de Deus se alegre dentro de você. Quando ele se entristece por causa de palavras, de atitude, de pecados, você fica meio friozão. Mas quando você está ligado com ele, você não vê a hora de se ajoelhar para orar, de ler a palavra de Deus e entender, de estar no culto para cantar, louvar e bendizer o seu nome. É um relacionamento aonde nos traz um grande prazer de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa. Se Deus, pensa aí, se Deus chegasse para você agora e falasse assim: prazer, eu sou Yahvé, Deus, você tem um pedido. Se ele chegasse para você e falasse para você, você tem um pedido, o que você pediria? O que você pediria? Um pedido só. Não é o Aladim da lâmpada maravilhosa, é Deus que pode fazer tudo. Uma vez Deus chegou para Salomão e falou assim: o que você quer? Eu quero sabedoria. É um bom pedido. E o fim da vida desse sábio, como é que foi? E se Salomão tivesse dito igual o pai dele: uma coisa só pedi ao Senhor, eu quero morar na sua presença, 24 horas na sua presença, estar no seu colo 24 horas por dia. Nossa, que vidão. Mas Deus tem os seus planos, não é?
que é que você pediria? Se Deus aparecesse agora e falasse, eu falasse, Senhor, pega eu no colo. Não solta mais não. Louvado seja Deus. Onde Ele quer morar? Na casa do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então ele pediu, ele buscou, ele confiou no Senhor, mas ele também fez a parte dele, se afastou do mal e buscou ao Senhor. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha, não é uma visita, Davi, que você quer? Não, eu quero morar, é um lar. Davi, você não quer vir só nos cultos de domingo? Não. Não, eu quero morar. Quero estar lá dentro. Agora, deixa eu abrir aqui um parênteses. Não é para você pensar que eu estou pregando para você não sair da igreja, hein? Não é. Não é isso que eu estou falando. Morar na casa do Senhor é habitar na presença do Senhor. Quando Davi está falando isso, ele está pensando num templo. Ele está pensando num templo aonde Deus se manifesta entre as asas dos querubins. Ele está pensando num lugar aonde ele entra ali dentro. De um lado tem luz, do outro lado tem pão, e da frente dele tem um altar de incenso, que são as orações. E do outro lado da cortina tem Deus. Ele quer morar ali, na presença de Deus. Ele quer intimidade com Deus. Ele quer Deus todas as horas. Ele quer Deus todos os minutos da sua vida. É isso que ele está pedindo. Ele quer Deus, Deus, Deus. Se você tem essa fome de Deus, essa ânsia de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Busca. A Bíblia diz, em Salmos, buscar-me-eis. Não sei se é em Salmo, não, esqueci agora. Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o seu coração. E aqui o que estava na minha cabeça era Salmo. Estava assim: o Senhor não dorme. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Deus está 24 horas acordado e ao teu lado. Portanto, quando Davi está pedindo aqui, ele está suplicando por uma intimidade, por uma permanência. Sabe aquele culto no domingo, que você sai daqui nas nuvens e fala, ô Senhor, que culto maravilhoso, não deixa mais acabar isso não. É esse sentimento. É esse sentimento que Davi está buscando aqui. Davi não busca apenas como um pronto-socorro para crises. Ao versículo 12, 2 e 3. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ele não está falando assim, Senhor, resolve esse problema para mim, só esse. Estão aí rodeados, o exército. Não, ele está falando assim, qualquer situação, pode vir exército, pode invadir, pode fazer o que quiser, o que for preciso. Uma coisa só eu quero, a presença de Deus. Aleluia. Davi, o desejo dele não é um desejo geográfico, de um lugar. Não é isso. É um desejo de relação, relacional. Ele anseia por uma vida vivida debaixo de uma consciência constante de que Deus está presente na vida dele. Isso é uma vida boa. Oh, vida boa. Nossa, né? No contexto bíblico, então, estar na casa de Deus é estar sob a proteção do anfitrião divino que é Deus. Só que tem um negócio, né? A casa de Deus agora, quem é? Nós. Ah, é? Não é? A Bíblia diz no capítulo 15 de João, 14 de João, que nós vamos morar com Ele, mas que o Espírito de Deus habita em nós.
Ora, se o Espírito de Deus habita em nós já, ele está mais perto de nós do que estava de Davi no templo. Ô pastor, então, o que eu preciso fazer? Ora, você precisa agora, no lugar secreto do teu coração, desenvolver essa amizade, né? Por quê? Porque aonde Deus habita, ali o inimigo não prevalece. Esse salmo, ele se cumpre em Jesus Cristo, em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Põe para nós, irmão, Colossenses 2 e 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. É o cumprimento dessa palavra. Porquanto, nele quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, Cristo, corporalmente, ele a habitação de Deus com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens, é Jesus Cristo. Ora, se Jesus Cristo, ele é habitado corporalmente pelo Espírito Santo, e também enviou a nós, esse Espírito de Deus mora em nós. 1 Coríntios 3,16, por favor, irmão. 1 Coríntios 3,16. Vamos ler. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ah, então eu não preciso ir em algum lugar? Não. Não precisa. Então, quando Davi diz aqui, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, significa que Deus já está dentro do meu coração? Sim. Então por que eu estou vivendo desse jeito? É porque você não busca a intimidade com Ele. Não busca o tanto que precisa. E se eu buscar, pastor, o que acontece? Eu vou ter uma vida de paz. A paz com Deus nós já temos, mas a paz de Deus depende da nossa intimidade com Ele. Depende disso. A alegria de viver, o prazer de viver. Onde está, pastor? Está nessa intimidade com Deus. Então, a habitação que Davi desejava, que Davi queria, é nosso, por meio da nossa fé. Nós cremos em Cristo e Deus entrou no nosso coração. Olha que maravilha. Você tem Deus. Você está melhor do que Davi. O propósito, então, dessa permanência. Por que Davi, ele quer, ele pede, ele busca morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida? Mas para quê? Qual é o propósito? Está aqui. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que é que ele quer? Davi apresenta, então, 2 pilares da nossa vida espiritual, que você, se você entender, nessa noite, a sua vida vai melhorar bastante, que é contemplar e aprender. Contemplar e aprender. Adoração não deve ser um dever, deve ser um prazer, e um prazer profundo. Os irmãos sabem que às vezes eu fico reparando, e quando nós estamos louvando a Deus aqui, existem pessoas que estão gozando desse prazer. Algumas erguem as mãos, as outras fecham os olhos, daqui a pouco as lágrimas descem, vêm caindo no queixo, e aí eu olho e penso, essa pessoa tem prazer no Senhor. E outras estão desligadas, muitas vezes, que não conseguiram ainda se concentrar no culto que estão oferecendo a Deus. E essas pessoas, às vezes nem cantam, né? Então a primeira coisa, contemplação é a adoração da formosura de Deus. O pecado, ele perde o poder sobre você quando o teu prazer é contemplar a beleza de Deus.
Porque o inimigo vai oferecer para você outras belezas. Belezas terrenas, passarinhos, belas flores. Ou vai fazer como Satanás fez com Jesus: olha esse mundo aí, ó, vou te dar. E você fala: mas para quê? Para que eu quero isso? Se a paz, o prazer de estar com Deus é maior do que isso. A contemplação da presença de Deus, de estar com Deus, perceber Deus nos detalhes da minha vida. Ver o favor de Deus todos os momentos da minha vida. Quando isso acontece, você não quer mais um prazer momentâneo e terreno, porque o pecado não se compara com a delícia que é estar na presença de Deus. Adorar a Deus pela beleza de quem Ele é, não é apenas pelo que Ele faz, mas é um deleite espiritual. Que é um outro erro que muitas vezes nós cometemos. Eu amo a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele fez. Ótimo. Mas amar a Deus pela presença dEle, pelo que Ele é muito superior. É muito maior. É muito maior. Perceber a presença de Deus no seu dia a dia é muito maior, é muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A presença de Deus, então, ela precisa também ser aprendida. E ele diz aqui: contemplar e meditar no seu templo. Ora, meditar é buscar direção, sabedoria e conhecimento. Sabe por que muita gente erra? Porque não conhece a palavra de Deus. Sabe por que muita gente toma decisões erradas? Porque não conhece a palavra de Deus. Pastor, mas aonde eu consigo? Ora, lendo a palavra de Deus e participando do ensino da palavra de Deus. Não é? Pela misericórdia de Deus, às quartas-feiras nós temos um bom número de pessoas que estão vindo à igreja. Não fique em casa, não fique assistindo jogo, não fique assistindo filme, vem para cá. Porque a vida de vocês muda quando vocês aprendem a aplicação da palavra de Deus. Então, aprender no seu templo, meditar, contemplar, meditar no seu templo, traz paz na alma, não é? Então veja, o fogo do coração deve ser alimentado pela palavra, pela verdade, pelo combustível da verdade. Por quê? Se nós ficarmos só com fogo no coração, nós vamos ficar com emoção. E aí é um perigo. Pessoas totalmente analfabetas de Deus começam a sentir emoções das coisas de Deus e daqui a pouco está falando besteira e correndo atrás de coisas erradas. Mas aquele que é alimentado pelo combustível da palavra de Deus, ele tem a emoção, ele tem, mas ele também tem a verdade. E no versículo 14, para terminar, o salmista termina o Salmo 27 da seguinte maneira: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Olha que maravilha, né? Termina com uma exortação: espera pelo Senhor. O que ele está dizendo? A espera aqui não é uma passividade. Vai lá no banco da igreja, senta e fica lá sentado, esperando. Não é isso que ele está dizendo. Ele fala assim: espera as coisas boas do Senhor, espera a mão de Deus, continua a sua vida, mas fica na esperança de que Deus vai agir na sua vida. Essa espera aqui é de esperançar, não é de ficar parado. É a certeza de que a resposta de Deus virá, a prioridade de Deus na sua vida, que você desenvolveu, fará com que a mão de Deus esteja sempre sobre você. Uma coisa de Davi é o que o sustenta até o fim. Cristo é a nossa única coisa. E aí eu volto lá para Marta. Jesus disse a Marta:
Apenas uma coisa é necessária. Lucas 10, 42. Só uma coisa, né? Cristo, então, é a corporização, é a incorporação dessa única coisa. Ele reside, nele reside a formosura de Deus. Nele reside o ensino de Deus. A palavra de Cristo emana a palavra de Deus. A prioridade primeira da nossa vida. A prioridade para uma alma sedenta. A prioridade absoluta da alma é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nessa noite a gente aprenda com Jesus, ou melhor, com Davi, que nós precisamos ordenar as nossas prioridades. Que nós muitas vezes estamos insatisfeitos, tristes, reclamões, azedos. E por que não dizer ansiosos? Porque nós colocamos prioridades acima da presença de Deus, do gozo de estar perto de Deus. Que possamos entender que quando nós estamos perto do Senhor, gozando da presença do Senhor, da segurança do Senhor, nesse momento, não importa o que vai acontecer. Não importa a guerra do Irã, não importa o estado político brasileiro, não importa nada disso. O que importa é que o Senhor cuida de mim, Ele me ama, Ele está comigo. A vida vai ser sempre cheia de distrações, meus irmãos, sempre. Mas cabe a nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, colocar as coisas em ordem e fazer de Deus o nosso único refúgio. Comece hoje, nessa semana, a cultivar cada vez mais a presença do Senhor. Eu tinha uns 30 anos, mais ou menos, e eu comecei a buscar ao Senhor. Eu queria essa presença constante. E eu passei uma semana, meus irmãos. Eu trabalhava, eu voltava para casa, eu dormia, eu almoçava, jantava, voltava para casa, eu dormia, trabalhava. E a presença de Deus era tão poderosa dentro da minha vida, que chegou um momento, eu falei para Damares, acho que eu vou morrer. Que eu estou me sentindo no céu. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque essas coisas têm acontecido novamente na minha vida. Ah, mas o senhor é pastor, né? Não, irmãos. Não. Se você ficasse uma semana na minha casa, você ia ver que eu trabalho. Lá na minha casa, eu trabalho para a imobiliária. Lá na minha casa, eu preparo as aulas e depois na quinta e sexta eu dou aula. Lá na minha casa, amanhã eu já vou estar orando e pedindo a palavra para domingo que vem. Durante a semana, eu vou ensinar aqui, e Deus, eu vou aos pés de Cristo para aprender a colocar, E quando eu estou fazendo isso, as minhas coisas diárias, o meu portão quebra, o meu carro também precisa de manutenção, eu preciso comprar uma roupa, eu preciso cortar o cabelo, eu sou igualzinho você, igualzinho. E eu não sou mais santo. Mas só que lendo a palavra de Deus e meditando, eu comecei a perceber que a melhor maneira de se viver é na presença constante de Jesus. Portanto, às vezes eu estou na minha casa, eu fico quieto pensando nas coisas de Deus. Ah, quando eu olho para trás e eu vejo tudo que Deus já fez por mim, a minha alma se eleva, se eleva. E quando o mundo, o diabo, vem querer colocar tristeza no meu coração e dúvida, que será do Brasil? E o seu netinho, como vai ser o Brasil para ele, para o seu filho? Eu falo, Senhor, o Senhor me ama, o Senhor ama meu filho, minha nora, meu netinho, e o Brasil está nas tuas mãos. A única coisa, Senhor, não se afaste de mim a sua presença, nem dos meus filhos, nem da minha nora, nem do meu netinho, porque o nosso prazer é o Senhor. Amém, meus irmãos?
Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.